Boa tarde, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Como será o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo? Deus, presente no corpo de seu Filho Jesus Cristo, reconhecerá as nossas atitudes, as nossas ações e as comparará com as dele, que estão descritas no seu Evangelho, aquelas em que ele deu o exemplo, e nos recompensará, dará o nosso galardão segundo os nossos atos, segundo as nossas ações, como está escrito em Romanos 2, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, segundo as suas ações. Como funciona o julgamento de Deus baseado na sua justiça? Deus não separa as pessoas para julgá-las. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Ele não julga com uma justiça diferente, religiosos e não religiosos, crentes e não crentes. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não existe acepção de pessoas. A justiça que Deus usa para nos julgar se baseia em nossas ações e não em nossas religiões. Romanos, capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O homem religioso que pecar será julgado e condenado pelos seus pecados, pelas suas ações em relação à sua religião. Romanos 2, versículo 12. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus, mas os que praticam, ou seja, os que agem, os que têm ações, a lei hão de ser justificados. O homem que não é religioso e pecar será julgado e condenado pelos seus pecados, pelas suas ações, sendo elas boas ou más. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei, ou sem religião, pecaram, sem lei também perecerão. Romanos 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, não são religiosos, fazem, ou seja, agem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, não fazem o que é mal, não tendo eles lei, ou seja, não tendo eles religião, para si mesmos eles são a lei, ou seja, a sua lei é sua própria consciência. Romanos 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei, ou seja, mostram o bem escrito em seus corações, testificando, ou seja, dando provas juntamente à sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. E depois que nós, crentes e não crentes, religiosos e não religiosos, formos julgados, qual será a nossa sentença? A sentença, a recompensa pelas nossas ações, sejamos crentes ou não crentes, religiosos ou não religiosos, será a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória, a honra e a incorrupção, como está escrito em Romanos 2, versículo 7. A glória, a honra e a paz a qualquer pessoa que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos 2, versículo 10. A indignação e a ira de Deus aos que são contenciosos, aos que discordam de Deus, aos que são desobedientes à verdade, os que são obedientes à iniquidade, ao pecado e à mentira,
Romanos 2, versículo 8. A tribulação e a angústia a toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos 2, versículo 9. Jesus te ama, não podemos nos esquecer. Ser religioso para Deus é por amor a Ele, ser puro, é guardar-se da corrupção do mundo, do pecado e da mentira. Ser religioso para Deus é por amor a Ele, é ser imaculado, não cometer o pecado, não agir o pecado, não praticar o pecado. Ser religioso por Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, é atender a necessidade do nosso próximo, sejam elas materiais ou espirituais. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Dani e Miguel.